Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana. Que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Daqui a pouquinho vamos conferir também, as notícias da internet sobre o tema e vamos lançar a nossa enquete. Vamos abrir o espaço do programa para você participar, para você interagir com a gente. Vamos lançar a nossa pergunta, você vai ligar para a gente responder aqui a pergunta de hoje da enquete e também vai aproveitar a oportunidade e mandar a sua pergunta também sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma condição que pode ter início na infância e, se não for tratada, persistir pela vida adulta. Ele é caracterizado por sintomas como dificuldade de concentração, agitação e impulsividade, que costumam ser notados ali no início da vida escolar. Por isso, estar atento a estes e a outros sinais é muito importante, especialmente para os pais com filhos com essas características, de modo que possam buscar a ajuda certa, tanto para entender o problema, como também para tratá-lo de maneira correta. E para nos ajudar a entender melhor o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Ítalo Gomes. Ítalo é psicólogo especialista em neuropsicologia. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar a história do pequeno João Vitor, que recebeu o diagnóstico do TDAH, mas procurou ajuda, a mamãe do Vitor procurou ajuda e a gente vai ver como é que está a situação do pequeno João Vitor. Confira! Os primeiros sinais de que havia algo de errado com o comportamento de Vitor começaram a surgir por volta dos 3 anos de idade. Era um menino muito parado no tempo, ele não reagia a nada. Até os 2 anos e 4 meses, Vitor era um menino que parecia ser aquele menino tranquilo, era um menino muito aéreo, era um menino disperso. Ele pegava um brinquedo, ele passava horas e horas naquela rodinha, mexendo. O modo de João Vitor agir levantou no primeiro momento a suspeita de autismo, uma síndrome neuropsiquiátrica que pode estar associada a fatores genéticos e neurobiológicos, mas só depois de alguns testes a possibilidade foi descartada. Ele estava sendo acompanhado como uma criança com autismo. A suspeita foi de uma criança que tinha autismo, mas depois com as sessões, terapia ocupacional, ele foi melhorando, o quadro de Vitor foi dando uma melhora muito boa. Depois de mais ou menos 4 meses, ela me chamou e percebeu que Vitor ele não tinha assim o autismo. Ela chegou para mim e falou: "Mãe, o quadro de Vitor está evoluindo. Então, assim, a gente não pode, no momento, fechar como um autismo. O que eu percebo que Vitor tem é déficit de atenção e a hiperatividade." Aí deu mais aquela aliviada, né? Porque, querendo ou não, a gente fica naquela ansiedade que a criança tem e tal. E já melhorou muito, graças a Deus. Do João Vitor quieto, apareceu o João Vitor agitado. Depois que Vitor era aquele menino parado no tempo, ele começou justamente a mostrar agressividade em tudo que ele queria, para alimentação, para brincar. O que Vitor queria, ele não conseguia pedir como uma criança normal. Ele chegava, se a gente dissesse não pode, o não para ele era horrível. Sabe? Eu acho que as Vitor acho que entendia o não. Se dissesse não pode por isso, ele ia para cima, ele batia, ele se mordia, ele jogava no chão. Por implicância, às vezes fazia xixi no chão. Foi um período muito difícil que eu passei com o Vitor. Mas, graças a Deus, depois das terapias, tem melhorado. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, pode se apresentar com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Repare como o Vitor não quis saber de mais nada o que acontecia ao seu redor e não largava o microfone da nossa equipe. Ele olhou, cantou, falou, olhou de novo e assim foi. Por algumas vezes, ele brincou no sofá, no móvel da sala, no sofá mais uma vez, mas de acordo com a mãe,
ele tem evoluído bastante com as terapias. Vitor era acompanhado, ainda é, né, como foi preciso, só uma pausa, mas durante a semana, uma vez na semana, e entrava na sala, como eu falei para você, era meia hora que ele passava na sala, e só 4 vezes, uma vez na semana. Aí de lá para cá, o comportamento de Vitor está mudando bastante. Depois das terapias, tem ajudado muito. Se tem uma coisa que Maria Gabriela tem aprendido até agora, é que ver a evolução do filho exige paciência. E isso ela tem de sobra. Porém, se um dia ela chegar a acabar, tem muito amor aí dentro dessa mãe. O que eu aprendi assim foi a ter bastante regras e impor a Vitor aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode, sabe? Sempre mostrando para ele assim, Vitor, não pode por isso. A gente só quer o melhor para nossos filhos, né? E assim, eu espero no Senhor que ele alcance os objetivos dele, sabendo que assim, para Vitor andar, tem que ter, claro, que um empurrãozinho meu e muitas coisas. Claro, devido à dificuldade que ele encontra, mas assim, eu espero que Vitor ele vença na vida, ele vai vencer em nome de Jesus, mas assim, a gente sabe, eu sei que é muito difícil. E aonde Vitor vai chegar, só a mão do Senhor é que com o tempo vai dizer, sabe? Eu só quero o melhor para Vitor. Tem muita dificuldade devido assim, o aprendizado dele é muito lento, mas eu sei que ele vai chegar, em nome de Jesus. Com toda certeza, a gente também acredita que o Vitor vai chegar onde ele sonha, né? Onde ele sonha, e com a ajuda de profissionais experientes, né, e competentes na área, a gente vai trazer muitas dicas aqui no decorrer do nosso programa. Estamos com 2 convidados, já chegou a nossa segunda convidada para reforçar ainda mais o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente vai apresentá-la, e essa dupla de hoje vai trazer muitas dicas que não só vai ajudar a mamãe do João Vitor, né, e ajudar também o desenvolvimento do João Vitor, mas você que está em casa também, que tem um filho com diagnóstico com TDAH, com certeza as explicações e as dicas vão ser úteis demais para você colocar em prática. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas agora vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. A pergunta da nossa enquete hoje é a seguinte: você vai ligar para a gente para responder aqui, ó, a seguinte pergunta, enquete do dia lançada: e você acredita que os professores eles devem tratar o aluno com TDAH de maneira diferente? Sim ou não? A gente faz questão de saber a sua opinião. Venha participar, enriquecer aqui o nosso bate-papo de hoje. TDAH é o tema dessa edição do programa. A gente quer saber se você acredita que os professores eles devem tratar o aluno com TDAH de maneira diferente. Você vai ligar no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Já está disponível para você participar aqui conosco, 3424-1547 e o 3424-1977. São 2 números para você ligar, responder nossa pergunta e também deixar sua dúvida sobre o assunto. Se você tem acesso à internet, também já pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso endereço eletrônico, você acessa, deixa lá seu depoimento, responde a enquete, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui a sua pergunta. Se o WhatsApp está mais fácil, está em mãos, já pode também mandar quantas dúvidas você tiver sobre o tema no 99209-4819, 99209-4819, mande aí várias perguntas. Daqui a pouquinho, os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a comunidade científica ainda não chegou a um consenso sobre as causas do TDAH, mas diversas pesquisas elas apontam que se trata de uma combinação de fatores que incluem questões genéticas, ambientais e biológicas. De qualquer forma, já houve muitos avanços em relação ao tratamento e é perfeitamente possível que a pessoa com TDAH leve uma vida normal e consiga também realizar as atividades comuns do cotidiano, como estudar e também trabalhar. Vamos aprender mais sobre o assunto? Deixa eu dar aqui boas-vindas aos convidados de hoje. Quero, desde já, apresentar a nossa segunda convidada, a Luciene Santos, ela que é psicopedagoga. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Para tratar de um tema muito interessante, cercado de dúvidas, né? A gente viu o exemplo do João Vitor. A mãe de início, né, desconfiaram que era autismo, depois procuraram um especialista onde chegou esse diagnóstico. Como é que se chega a esse diagnóstico? É algo simples ou requer um pouco mais de tempo e de investigação, Luciene? Bem, para se chegar a um diagnóstico, não é o ideal,
são as observações em casa e principalmente do professor, né, que lida com essa criança todos os dias na escola, junto com outros colegas. Então, é bem importante essa observação da professora para que ela chame os pais e converse com os pais. Porque, às vezes, a mal informação dos pais, né, ela acarreta justamente isso. No caso, o diagnóstico precoce é o que ajuda muito o desenvolvimento da criança e ajuda os pais também, né, diante das queixas do comportamento da criança. A dificuldade, né, de aceitar o diagnóstico também é algo muito presente nas crianças, né, principalmente nos pais que têm filhos com TDAH. Existe ainda, né, esse primeiro impacto? Existe um período de resistência à aceitação do diagnóstico, Ítalo? Veja, é muito difícil para um pai e uma mãe perceber uma dificuldade nesse nível no seu filho. Tendo em vista que os pais nunca idealizam um filho que falta algo ou um filho doente, né? Pensando num transtorno do TDAH, a pergunta recorrente que os pais sempre trazem é: meu filho vai ser normal? Meu filho vai ter uma vida normal? Meu filho vai trabalhar? Meu filho vai ter uma família? Então, pensando nesse diagnóstico, a mãe ou o pai, quando lida com essa questão, a priori tem dois movimentos. Ou eles enfrentam e lidam com isso, e isso vai facilitar todo o processo da criança, ou tem aqueles que negam. E aí ainda tem muito discurso que vai passar, é o tempo da criança, a criança é assim mesmo. E infelizmente esse discurso ele vem atrapalhar o tratamento, porque muitas das vezes quando esse discurso é recorrente e demora, a intervenção demora. E aí o processo com a criança vai se agravando e fica cada vez mais difícil lidar com esses sintomas. Como o Luciano bem colocou, a avaliação inicial precoce ela é muito importante, porque a gente aproveita um período aí do cérebro ainda em desenvolvimento para sedimentar vários processos que vai servir ao longo da vida dessa criança. Existindo ali a desconfiança, né, no ambiente escolar, como é que esse professor ele reporta a esses pais? Porque o diagnóstico não é o professor que vai dar, mas a desconfiança, né, pode surgir ali na sala de aula nos primeiros anos de vida, né, dessa criança na sala de aula. Como é que funciona essa comunicação? Vai a um psicopedagogo, se a escola dispõe, e depois chega a esses pais? Como é esse primeiro contato? Veja só, o primeiro contato para o professor é muito difícil, né? Porque para um professor chegar para o pai e dizer realmente o que Ítalo falou, às vezes a aceitação gera um pouco de problemas em relação ao professor e pais. Então, o bom, não é? O melhor passo é, no caso, ligar a aprendizagem. Se esse transtorno está realmente atrapalhando o aprendizado da criança, então o professor ele deve ligar logo ao aprendizado, dizer, olha, o comportamento da criança está atrapalhando o desenvolvimento dele na escola. Então, ele não está conseguindo aprender. Então, eu creio que para um pai é melhor ele entender que o filho tem dificuldade na escola de aprender, do que o professor chegar e dizer assim, olha, seu filho tem um problema de comportamento. Então, tem pais que não aceitam, não é? Então, isso é o que preocupa, porque quanto mais tarde os pais aceitarem, mais tarde é o tratamento. Então, assim, como se diz, uma criança com TDAH, quando ela não é tratada, é como um carro sem freio. Quando ela chega aos 12 anos, não é? Na fase realmente que no caso do desenvolvimento dela, da maturidade, no caso da adolescência, então vai gerar mais transtornos ainda. Então, assim, é bom focar que quanto mais você diagnosticar mais cedo a gente consegue controlar esse comportamento da criança. E vale salientar que não só no caso, os terapeutas que vão fazer isso, em conjunto, né? É família, escola, terapeuta, porque sozinhos, né, a gente não consegue. Então, precisa realmente do apoio da família, da aceitação. A escola também é primordial, né, nesse tratamento, e seguir, né, com o tratamento até realmente ter um avanço significativo. Na escola, né, como a gente bem já ouviu falar, vocês explicaram bem direitinho, os professores eles percebem esse comportamento diferenciado. Em casa, ele se comporta da mesma forma que na escola?
que é que os pais eles poderiam observar no dia a dia? É colocar a criança para brincar e ela ficar impaciente? É a criança que só quer correr dentro de casa? Como é que a gente poderia desconfiar dentro de casa? Veja, na verdade, a gente já tem sintomas iniciais desde bebê. Então, assim, a gente já tem uma criança mais irritadiça, a gente tem uma criança mais difícil de conseguir lidar com a espera, de conseguir lidar com a frustração, por exemplo, de não conseguir ficar no berço por muito tempo. Então, já são sinais e sintomas que a gente já pode pensar em quadros que podem vir a posteriori. Então, nessa primeira infância, a gente tem uma criança mais irritada, uma criança mais alheia, assim como bem colocou no vídeo, Vitor, né, que a priori tinha-se a dúvida do autismo, né, é uma criança alheia, uma criança desatenta, uma criança que não engajava nas coisas. Então, esses sintomas iniciais, eles vêm muito nesse sentido. E aí, como o vídeo coloca, é muito comum ainda, né, nessa primeira infância, nesse início da vida da criança, confundir-se os diagnósticos, porque os sintomas se parecem. Né? Então, quando a gente pensa nesse período inicial, é importante profissionais que de fato tenham um olhar específico para isso, porque muitas das vezes o diagnóstico pode estar errado. E aí, tendo um diagnóstico errado, todo o tratamento e tudo que é pensado em prol dessa criança pode estar sendo equivocado. Então, nesse primeiro momento, os sintomas iniciais passam muito pela desatenção, pela agitação da criança. É aquela criança que muitas vezes não se engaja numa tarefa que demanda muito dele, muita atenção dele. E aí uma queixa comum dos pais mas eles falam, aquilo que ele gosta, ele faz. Porque é óbvio, eles funcionam por reforçadores imediatos. Então, aquilo que de fato ele se engaja, por exemplo, o videogame, o vídeo, e muitos deles não conseguem, por exemplo, nem tolerar um vídeo muito longo, um filme muito longo. É aquela criança que está na sala assistindo, mas está de cabeça para baixo no sofá, se mexendo, mexendo na sala, tirando muitas das vezes a atenção dos outros, porque de fato tem uma agitação ali motora que ele não controla. Por falar do transtorno, né, TDAH, é algo novo? Muita gente que está em casa não ouvia falar no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É algo novo? O que é que vocês poderiam falar para a gente? Eu já vem de muitos anos, onde o diagnóstico ele não era meio que destacado, não era apresentado. Como é que a gente poderia dizer para quem está em casa? Né? É um transtorno novo ou não? Sempre existiu? Bem, o TDAH, ele traz para a gente os sintomas mais claros e mais definidos de 10 anos para cá, né? E de 10 anos para cá, a gente via que era muito mais, 10 anos atrás, associado à infância, né? À criança, né? Mas já o diagnóstico, o número, o CID, que a gente costuma dizer, né? O número atribuído a esse diagnóstico, já tem um tempo já que tem definido. E a logística em torno do TDAH, o tratamento, a medicação, a questão das implementações na escola, né, Luciene? É verdade. Tem tido grande avanço depois que foi definido, o que de fato é. Porque o agravo, ele acompanha a criança desde cedo e tende a levar para toda a vida, principalmente a vida escolar. E para o professor, né, no caso, antes desse diagnóstico, era muito difícil, porque eles não sabiam por que os alunos, por exemplo, eles não ficam quietos, ou porque aquele aluno fica lá quietinho, que muitas vezes você não consegue identificar se ele sabe, se ele aprendeu, se ele não aprendeu, não é? Porque ele fica lá quietinho, é aquele aluno que não dá trabalho. Então, por ele não dar trabalho, então ele passa muitas vezes percebido, e passava, não é? Muito despercebido diante das dificuldades dela. E já a criança com TDAH, não. O professor ele está mais atento por conta do comportamento, ele sempre chama pelo nome. Então, assim, a criança, quando tem hiperatividade, ele é mais vista, porque ela tem um comportamento que, no caso, é visto, né? Tanto em casa como na escola. Sempre foi assim, mas não se identificava o motivo porque a criança era assim. Então, assim, eu mesmo tenho 24 anos de magistério, no caso, de pedagogia, e, assim, era muito preocupante naquela época, quando a gente observava uma criança que ela ficava lá, quietinha, não é? Mas que quando você chega à criança, você consegue identificar alguma coisa, mas para isso você tem que chegar à criança. A criança, ela não chega a você. Então, assim, o TDAH, ele é muito complicado, mas hoje não. Hoje está bem mais fácil a identificação
pelo conhecimento que hoje se tem do tema. Não é? Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre TDAH, isso mesmo. E a partir deste momento vamos juntos descobrir as notícias da internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana, para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje do Diário de Pernambuco. Exposição de jovens a meios digitais aumenta risco de déficit de atenção, diz estudo. Mas um alerta para os pais. Um novo estudo da revista da Associação Médica Americana, divulgado no último dia 17, mostrou que o uso excessivo de tecnologias pode sim estar ligado a um aumento moderado de comportamentos que têm associação com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Os especialistas chegaram a essa conclusão a partir de uma pesquisa durante 2 anos com cerca de 2.600 adolescentes de Los Angeles. O estudo revelou que cerca de 10% dos jovens que usavam plataformas como redes sociais e chats online demonstravam alguns sintomas do TDAH durante o período de estudo. Já aqueles que mostravam sintomas do TDAH e que não costumavam usar muito plataformas digitais representavam 4,6%. E para entender mais essa questão da tecnologia no surgimento desses sintomas do TDAH, a gente vai agora ao estúdio. Voltamos com você, Valdson. Tânia Silva, muito obrigada pelas informações. Foram tópicos interessantíssimos que a Tânia trouxe, né, na notícia da internet. Aí a gente tenta entender, né? Algumas escolas utilizam sim a tecnologia e a tecnologia é uma aliada para o desenvolvimento de algumas crianças. Muitas atividades elas são, né, trabalhadas através da tecnologia, né, Luciene? Como é que a tecnologia que ajuda também chega a atrapalhar? A Tânia falou num ponto importante, né? O uso excessivo. Daqui a pouco a gente vai tentar explicar o que é que seria esse uso excessivo, mas não tem como negar. A tecnologia, ela é uma aliada, sim, na educação. Com certeza. Quando ela é bem utilizada, não é? Nos momentos adequados, ela é um recurso que, sem dúvida, vai trazer um benefício muito grande para a criança. O problema é quando começa a ser um uso excessivo, que pode dar o TDAH. O que seria excessivo? Como é que a gente compreende o uso excessivo da tecnologia? O uso excessivo é quando a criança utiliza esse recurso numa hora imprópria, não é? No caso, às vezes a professora está dando aula e ele está lá com o celular. E muitas vezes serve até de, como a criança tem TDAH, aí passa a ter, assim, um comportamento inadequado para poder ter aquele objeto. Então, a professora muitas vezes, ou os pais, eles dão aquele objeto, não é, o recurso, para que a criança não tenha aquele comportamento. E é aí onde há o erro, não é? Quanto mais você dá, quando ele tem aquele comportamento, mais ele vai ter aquele comportamento. Porque toda vez que ele faz a birra, ele tem aquilo que quer. Então, assim, o TDAH também tem muito disso. Então, a criança, ela sabe, ela é muito inteligente. Uma criança com TDAH, ela tem uma inteligência muito, muito boa para perceber o momento de fazer, com quem fazer. Então, é muito importante que a criança não leve para a escola, não leve para os ambientes que realmente não seja necessário, a não ser que a professora peça, não é, o que seja necessário o recurso. Mas que bem utilizado, ele é uma boa ferramenta até para ajudar na escola. Ítalo, a gente explicou no começo do programa também que a comunidade científica ainda não tem, né, não chegou a um consenso sobre as causas do TDAH. Mas diversas pesquisas apontam, né, que se trata de uma combinação de fatores. Sim. Esses fatores incluem, a gente falou, a questão genética, os fatores ambientais e biológicos. Nesse caso, né, do uso da tecnologia, a gente poderia compreender, né, como fator ambiental que vem a poder, né, potencializar esse TDAH? Seria esse fator ambiental? A gente poderia entender assim? Com certeza. Veja, o ambiente, ele é o fator precipitante que a gente chama. Então, o sujeito trazendo uma carga genética, um funcionamento neurológico típico para o TDAH, tendo um ambiente propício, ele de fato vai desenvolver
o comportamento que vai dar suporte para o transtorno. Então, boa parte do que a gente faz, por exemplo, em terapia comportamental, em terapia psicológica, é trabalhar o ambiente, é trabalhar o comportamento. E Luciane bem colocou que a criança, quando reforçada o tempo todo no seu mau comportamento, ela vai exigir sempre dos seus contextos esse reforçador. Então, por exemplo, pode ser um celular, pode ser... Muitas das crianças têm agora já algumas compulsões relacionadas a esse mau comportamento. Porque toda vez que lhe é servido ou lhe é exigido atenção, ela tem um reforçador. Então, o ambiente, ele é muito forte. Então, a família é um fator importantíssimo nesse ambiente, para que junto com os terapeutas a gente consiga, de alguma forma, minimizar o quadro e trazer uma qualidade de vida para essa criança. E é só dizer não para essa criança, agora não é a hora da tecnologia. É só isso? É simples? Ou tem que ter conversa, tem que explicar o porquê desse não? Como é que a gente repassa essa dica? Que muitos pais, né, deram as tecnologias e deixam a criança brincar, porque às vezes ficam até mais quietas, né, não dão trabalho em casa. Aí qual é o momento, né, de chegar e dizer não? Qual é a forma, né, de chegar para tentar tirar essa tecnologia excessiva das crianças? É algo simples ou não? Veja, eu penso que é um desafio, né? Quando a gente pensa que a tecnologia já faz parte da vida dessas crianças. Inclusive não só das crianças, mas também dos pais. Faz parte da família em geral. Então, uma das dicas que a gente sempre traz para os pais nos atendimentos, e não só para o TDAH, mas para todos os transtornos, e a criança como um todo, é usar a tecnologia a nosso favor. Porque, na verdade, não tem como mais nadar contra essa maré, que já é uma realidade. Na escola, é necessário incluir na rotina da criança de fato. E aí, uma das coisas que a gente sempre indica é utilizar o eletrônico ou aquilo que é de tecnologia como um bônus, como um reforçador, como algo que possa potencializar o bom comportamento. Então, ao invés de nós, toda vez que a criança estiver livre ou desatenta, estar no celular, a gente vai utilizá-lo quando ela fizer um bom comportamento. E aí muda a configuração da criança ficar dependente daquilo para se comportar. Então, e aí cada etapa também do desenvolvimento é necessário a gente pensar que se a gente, como o vídeo trouxe, colocar isso muito na primeira infância, neurologicamente, essa criança vai ser hiperestimulada. A repórter trouxe a pesquisa relacionada ao TDAH, mas nós temos inclusive relacionada a outros transtornos também, inclusive a dislexia, que a exposição demasiada aos pixels das imagens podem trazer inclusive agravos à dislexia visual. Então, é muito comum nós vermos no nosso dia a dia crianças muito pequenas, assistindo muito TV, estando o tempo todo em contato com celular, tablet. E isso, muitas das vezes, vai trazer um prejuízo que só é percebido, muitas vezes, na alfabetização, de 7 a 9 anos. Então, hoje a gente sabe que a tecnologia ela está presente, mas ela pode nos ajudar para que a gente possa lidar com isso de forma a fazer parte do contexto e não só dizer não, mas utilizá-la como um bom uso, na verdade. Muita gente pensa que o trabalho do pedagogo, né, e também dos professores é só repassar o conteúdo. E não é, né? Não, é muito mais abrangente. É muito mais, não é? O professor, ele é tudo, não é? Dentro de uma sala de aula. Então, quando trata-se assim de um objeto que os alunos gostam muito, então, assim, muitas vezes ou ele se torna má por tomar aquele objeto, ou ele pode utilizar, como bem Ítalo falou, a benefício próprio. Pegando esse objeto, né, o celular, o tablet, para incentivar a criança a estudar, não é isso? E naquele momento em que a criança está com aquele objeto, tem a hora de estar com ele e a hora de não estar com ele. E quando estiver com ele, está tentando fazer alguma coisa realmente lúdica, que possa desenvolver, não é, a sua capacidade cognitiva, de ativar suas memórias, percepção. Então, assim, no tablet ou no celular tem muitos jogos que podem contribuir para uma estimulação bem efetiva dos déficits cognitivos, que hoje não também, quem tem TDAH pode ter também um déficit cognitivo por conta da desatenção. Então, quanto mais desatenção, mais ele vai ter, assim, dificuldade em aprender, não é? Então, assim, ele foge naquele momento que ele está com o tablet, ele está alheio a tudo que passa ao seu redor.
e na escola passa a ser um distrator, se não for utilizado da forma adequada, como o Ítalo falou, e nos momentos certos, sendo usado como reforçador. Ok, muita gente quando tem dúvidas, né, sobre o TDAH ou sobre qualquer assunto, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Acessa lá na internet, tem muitas verdades que ajudam a compreender melhor o assunto, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você que está em casa nos acompanhando. Então, separamos aqui algumas afirmações comuns lá na internet, vocês vão nos ajudar explicando, é mito ou verdade, trazendo, né, uma explicação sobre o que diz a primeira tela. A primeira tela fala o seguinte: o TDAH impossibilita a criança de ter uma vida normal? Mito ou verdade? Bom, é uma verdade, né? A gente às vezes lida com crianças que chegam pra gente com TDAH e que não foi diagnosticado na infância, já na adolescência ou no jovem adulto, e muitas das vezes a gente percebe vários outros agravos psicológicos desse TDAH não visto. Então, o TDAH ele se torna muitas das vezes porta de entrada para outros transtornos. E aí, hoje a gente já sabe que o TDAH ele pode se tornar um transtorno opositor desafiador e, na adolescência e jovem adulto, um transtorno de conduta, tendo em vista esse TDAH que não foi visto. Então, é uma verdade. Quando se trata, assim, de um TDAH em que não é trabalhado, ele com certeza ele vai trazer vários outros transtornos para a criança, não é? Essa possibilidade é grande quando ela não é tratada desde a infância. Por isso que sempre a gente fala que o bom é ver tudo precocemente. Então, quanto mais tratado precocemente, mais a criança poderá ou não ter uma vida normal. Vai depender do tratamento. Ótimas explicações. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade? Pessoas com TDAH são menos inteligentes que as outras? Mito ou verdade? Na verdade, isso é um mito, né? Então, assim, o TDAH, ele é uma condição comportamental, né? Que não diz respeito à inteligência do sujeito. É muito comum a gente ouvir no consultório os pais trazerem isso como um ponto forte da dúvida do diagnóstico, dizendo, mas ele faz muito bem isso, ele faz muito bem aquilo. Inclusive, a criança cria estratégias, né, inteligentemente para se livrar daquilo que para ela é algo que é chato, que é demorado. Então, inteligência, na verdade, não tem a ver com TDAH, não é? Na verdade, a criança é muito mais desexecutiva, ou seja, ela não planeja o que ela vai fazer. E ela tem dificuldade de pensar na consequência das coisas do que não inteligente. As crianças com TDAH, elas são muito inteligentes, por exemplo, para driblar, né, as situações que elas não gostam, né, que elas não querem, que elas não gostam. Então, assim, isso elas usam de artifício. Agora, eu sempre digo, quando uma criança, veja só, com TDAH, ela é tratada, é algo muito mais significativo, porque essa inteligência que ela traz, ela é colocada para fora. Então, a criança começa a despertar essa inteligência ao qual, devido à desatenção, ela não se viu inteligente. Então, quanto mais ela se vê inteligente, mais ela pode usar essa inteligência para outras coisas. Quanto mais ela recebe estímulos, mais ela vem a produzir. E ela vai vem colocar a se descobrir, colocar para fora. No lugar, no tempo certo, na hora certa. Então, assim, como ela não planeja, então ela tem uma dificuldade muito grande realmente, como o Ítalo falou, de usar essa inteligência, no caso, no momento de uma aula. O segredo é não subestimar essa criança. Exato. Né? E isso tem muito a ver com a autoestima da criança, né? Porque geralmente uma criança com TDAH é uma criança inquieta, é uma criança que recebe muitos nãos. Então, diante desses nãos, ela vai criando uma autoimagem deficitária e ela acaba percebendo, às vezes, e criando para si a desconfiança de que ela pode. Então, é muito recorrente a gente ouvir, mas eu já cansei de falar não, eu já cansei de colocar limite, e aí a estratégia contrária não é feita, que é também elogiar aquilo que de bom ela faz, para melhorar essa autoestima dessa criança. Ótimas explicações, mais uma vez, vamos a um outro ponto, mito ou verdade, vamos aprender mais sobre o TDAH. O TDAH é diferente entre meninos e meninas? Mito ou verdade? É uma verdade, né? A gente, como em outros transtornos, tem uma incidência maior nos meninos, né? A maior quantidade de meninos com TDAH, porém, os sintomas são parecidos, né? Então, a gente tem tanto aquela criança que é mais desatenta, até muito pouco tempo a gente tinha uma diferenciação, né? Só o déficit de atenção ou só déficit de atenção e hiperatividade
e impulsividade, ou os três. Desatenção, impulsividade e hiperatividade. Hoje, com a nova mudança do nosso Código de Doenças Internacionais, de doenças psiquiátricas, nós temos todos acoplados no mesmo sintoma. Porque entende-se que os sintomas, eles corroboram com esse comportamento, que aos poucos a criança se torna disfuncional. Então, hoje, quando você recebe um diagnóstico, a gente até falava sobre isso, a gente tinha como hiperatividade. Hoje a gente não tem mais. A gente disse que a criança tem TDAH, mesmo tendo só desatenção. E a gente tem, às vezes, por conta do comportamento dos meninos, uma incidência maior da agitação nos meninos, da hiperatividade, da impulsividade. E as meninas mais a desatenção. Porém, nós também vivenciamos na nossa prática clínica que quando a menina vem com esse sintoma, ela vem com dificuldades muito grandes, tendo em vista que para elas lidar muitas vezes com o estereótipo da menina quietinha, mais concentrada, e ela se torna uma menina mal vista no seu contexto social, que acaba até reforçando o mau comportamento. E aí ela muitas das vezes faz para chamar a atenção e se torna inclusive mais difícil do que os meninos. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. No bloco anterior, a gente deu início aqui ao quadro Mitos e Verdades e vamos dar continuidade a esse quadro que tira a sua dúvida, querido telespectador. Vamos conferir o que diz aqui a primeira tela desse bloco. É mito ou é uma verdade? Quem tem problema de atenção tem problema também de memória? Mito ou verdade? Isso é verdade, porque quando a criança ela está com, no caso, com déficit de atenção, retira a atenção de várias situações na sala de aula ou fora dela, e isso ela não consegue memorizar nada porque ela não vê, não consegue aprender aquilo que não percebe. Então, assim, quando se trata de memória, a memória ela memoriza aquilo que vê. Se ela não vê, se ela não percebe, se não tem aquele fator, por exemplo, ao seu redor que a criança perceba, então ela foge daquele foco. A criança com déficit de atenção, ela vai para o mundo de Bob. Já ouvi falar no mundo de Bob? Ela fica imaginando, ela fica menos estar naquele ambiente, escutando aquelas explicações. Então, assim, ela não consegue ativar essa memória, não é? De uma forma prática, não é, Ítalo? E quando você tem essa dificuldade, né? Os pais, eles podem, quando não chegou ainda o diagnóstico, eles podem confundir, achar que a criança é preguiçosa, por exemplo? É muito comum. Preguiça é muito comum ser É muito comum essa fala, né? Assim, tendo em vista que o TDAH ele é primeiro visto no comportamental, os pais lidam muito com essa recusa da criança de tarefas que ela acha difícil, principalmente as escolares. Então, é muito comum a queixa dos pais ao fazer as tarefas escolares. Meu filho não senta, meu filho não se concentra. Os pais começam a perceber aí. Porque para os pais perceber isso antes é um desafio grande. Tendo em vista que a gente já falou que é a idealização desse filho perfeito, não é? E aí, quando a escola sinaliza, muitas vezes, há uma concordância entre o que o pai vê na escola da atividade e o que o filho faz em sala de aula. Quando há essa concordância, é mais fácil o pai perceber e aceitar o diagnóstico. Então, essa questão da memória, ela é muito recorrente, porque se a informação entra deficitária, ela vai ser armazenada deficitária. Porém, aquilo que a criança se atenta, lembrando que a criança é inteligente, ela vai guardar. Então, quando você pergunta para ela sobre jogos, sobre a temática que ela gosta, sobre os personagens que ela acha legal, sobre o filme que ela assiste, ela responde porque ela guardou, ela memorizou. Mas quando se trata, por exemplo, de conteúdos escolares, ela tem um déficit de memória, sim. E o conteúdo, né, a ser repassado e a forma de se cobrar esse conteúdo também é diferenciada dessa forma ou não? Ela é cobrada na escola como qualquer outra criança? Olha, uma criança que tem problemas de atenção, ela precisa ser bastante estimulada, não é? Porque ela chega já com aquele tabu dentro dela, eu não sei de nada, entendeu? Então, porque ela não sabe de nada, então ela passa a ter aquela autoestima lá embaixo, uma falta de motivação muito grande. Então, assim, o que nós fazemos é justamente tentar dar a ela essa motivação
E a partir disso ela começa realmente a aprender. Muitas vezes diz assim, não, vocês fazem milagre no consultório, mas não é. É porque nós trabalhamos realmente, primeiro, o que a criança precisa, que é trabalhar ela, dentro dela, aquele contexto, não é? Que para ela não consegue, não consegue. Muitas vezes ela tenta prestar atenção, mas é mais forte que ela. Não é uma coisa que ela faz porque ela quer. Então, assim, para tornar essas atividades prazerosas, nós temos que mostrar à criança que elas realmente são capazes, que elas conseguem, para elevar essa autoestima dela, que é assim, sempre chega muito baixo. Ok, vamos à próxima tela, vamos aprender, é mito ou é uma verdade? As características mais marcantes do TDAH são hiperatividade, a desatenção e também a impulsividade? Mito ou verdade? Verdade, né? Como eu falei já numa fala anterior, a gente muitas vezes pode perceber esses sintomas separados, né? Então a criança só desatenta, a criança só impulsiva e hiperativa, e nós temos aquela criança que pode combinar os três. Então, esses sim são os 3 sintomas mais marcantes. Subjacentes a eles, nós temos os sintomas que vão trazer para essa criança alguns agravos. Por exemplo, a criança se torna opositora, a criança se torna desafiadora, a criança se torna cada dia mais não se vendo capaz de realizar as coisas e pode trazer consigo muitas vezes uma depressão infantil ou ansiedade atrelada a esses 3 sintomas principais. Então, assim, o TDAH, ele não é uma coisa tão simples quando não é tratada. Ela vai sempre trazendo outros tipos de patologias e essas patologias podem agravar muito mais a situação. E nesses casos, não é só, no caso, o amor mesmo, ele tem que ter uma empatia muito, assim, um amor pela pessoa que está tratando, porque se não for assim, não consegue. Muitas vezes eles batem de frente com os pais, quando é do tipo combinado, e quando batem de frente com os pais é quando os pais se desesperam e tentam procurar ajuda. Então, assim, é bom que procurem ajuda antes de chegar na questão mais complicada, que é a hiperatividade, a impulsividade e principalmente o TOD, porque nós temos crianças com TOD que... O que seria o TOD? Para a gente já explicar para quem está em casa. Transtorno desafiador opositor. Opositor desafiador. E quando a criança tem TDAH mais TOD, então assim, é bem mais difícil o tratamento, porque isso aí vai acarretar problemas assim, piores na escola, porque ele desafia, os professores, desafia quem está lá na escola que tenta realmente pôr limite a ele. Então ele não consegue atender aquelas pessoas e acaba sendo opositor, como acontece em casa com os pais, não é? Ok, vamos à próxima tela, vamos aprender mais, mito ou verdade. O diagnóstico do TDAH é difícil? A gente falou que é um diagnóstico clínico, né? Sim. É difícil ou é fácil? E aí, veja, a gente sabe que para a família perceber os sintomas iniciais é um desafio, não é? Eu percebo os pedagogos, a escola em geral, já tendo um olhar mais clínico para isso, temos melhorado para que se possa chegar. Porém, quem vai fechar o diagnóstico é a equipe clínica, composta muitas vezes por psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, e quem vai, de fato, fechar o diagnóstico é o médico neurologista ou psiquiatra. Então, veja, o diagnóstico não é fácil, tendo em vista que tem que se passar por uma quantidade de profissionais que dê subsídio para chegar no diagnóstico correto. E aí, quando se tem um diagnóstico correto, pensar no tratamento é um desafio. Então, muitos deles, inclusive, vai precisar da intervenção medicamentosa, que é por isso que o médico faz parte da equipe, pensando na química desse funcionamento. Porque o TDAH, ela é uma disfunção neurológica. É um funcionamento neurológico disfuncional que muitas das vezes a medicação traz uma qualidade de vida para essa criança muito importante, porque a medicação vai atuar na capacidade atencional da criança. E o restante, a impulsividade e a hiperatividade, é trabalhado na equipe multidisciplinar. E assim, só a medicação sem o tratamento, ele assim, não funciona bem, entendeu? É preciso que tenham os dois, tanto o tratamento quanto a medicação, nesses casos de medicação.
Temos várias participações através aqui do nosso WhatsApp. A gente vai repassar algumas perguntas e uma fala sobre isso, sobre a medicação. Um pai que não se identificou fala o seguinte aqui: o filho está tomando uma medicação de tarja preta e o pai está preocupado e queria saber se ele vai tomar essa medicação por muito tempo. Ele foi diagnosticado com TDAH aos 10 anos e agora está com 15 anos. E esse pai tem essa preocupação dessa medicação. Veja, é importante a gente pensar que o diagnóstico ele precisa ser revisitado ao longo da história dessa criança. Então, uma vez diagnosticado e uma vez medicado, não quer dizer que essa criança vai continuar com aquela mesma terapia e intervenção medicamentosa a vida toda. Então, faz-se necessário muitas vezes, se não percebe um avanço e a medicação talvez não esteja fazendo tanto efeito assim, procurar muitas das vezes até um outro profissional que tem um olhar mais específico, tendo em vista que a criança cresce, que a criança muda, os seus contextos mudam, as suas exigências sociais também mudam e muitas vezes a medicação ela não está mais nem fazendo tanto efeito. Então é muito comum a gente ouvir esse relato de que está com medicação há muito tempo, não houve mudança e muitas vezes aquela medicação já não está mais nem fazendo efeito. Então é importante sempre estar junto de uma equipe multidisciplinar, de uma equipe que tenha de fato profissionais com esse olhar, porque muitas vezes a gente cai no engodo de achar que uma vez diagnosticado e medicado, tá tudo bem. Não, precisa ser acompanhado a longo prazo. Veja, 5 anos é o caso da pergunta, não é? Já com a mesma medicação, então possivelmente faz-se necessário uma nova avaliação aí, com essa equipe. A Nelly, né? Nelly de Jardim Brasil, ela fala que entendeu bastante, que é muito importante o filho ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, mas ela fala o seguinte, que está tendo uma certa dificuldade em encontrar terapias para o filho. Ela disse que tem um filho com TDAH e ela disse que o exemplo do João Vitor se parece muito com o exemplo da casa dela. O João Vitor e, no caso, a mãe de João Vitor, que falou que tem que ter muita paciência, que parou agora um pouquinho a terapia, mas vai voltar, e ela fala que se identificou bastante. Os professores, ela também deixa aqui a opinião, que os professores eles não devem rejeitar a criança de forma alguma, tem que aceitá-la, e a gente concorda, né, que os professores não podem rejeitar essa criança na escola. Ela fala que no momento o filho não está passando por nenhum tratamento com psicologia, nem com terapia ocupacional, e ele toma uma medicação porque ele é agressivo, ela fala aqui. E a gente repassa aqui, né, o depoimento e também a cobrança da Nelly. Acho que de forma alguma o professor deve rejeitar essa criança na escola, né? Você concorda também, Luciana? Eu concordo. É porque hoje em dia os professores eles não conseguem lidar, não é? Então, assim, como eles não conseguem lidar com a situação do transtorno, então acaba que eles praticamente têm medo, não é? De não dar conta daquilo ali. Porque é preciso realmente que os professores sejam capacitados e orientados a trabalhar com essas crianças, que não é fácil, não é? Que não é fácil, mas que elas precisam realmente ter capacitações para isso. Então, no geral, quando acontece isso, é porque os professores eles não têm um conhecimento para tentar moldar ou trabalhar aquele comportamento daquela criança. Porque a criança com TDAH, com outras crianças, elas agem totalmente diferente. Então, para o professor é muito difícil estar com a sala de aula repleta de alunos, um tem TDAH, vamos dizer que outro é autista, entendeu? Outras crianças têm outras dificuldades e ela ali sozinha para lidar com todo aquele contexto escolar. Então, assim, para o professor é difícil também, é complicado, mas que nada é impossível. E eu sempre digo assim, que quando você trabalha com amor, não é? Então, aquela criança sente o amor que você tem ali para dar e ela acaba aqui te ajudando nisso. E o acesso à equipe multidisciplinar que vai ajudar também no desenvolvimento dessa criança, é um acesso ainda difícil ou não? Vocês concordam ou discordam da Nelly de Jardim Brasil, que está com dificuldade de encontrar terapias? Veja, Watson, quando a gente pensa no sentido da terapia privada, né, do consultório privado, a gente dispõe hoje em Recife, por exemplo, de pessoas que consigam discutir e diagnosticar com tranquilidade, talvez. Na rede pública, a gente sim, eu concordo com ela, tem uma dificuldade muitas vezes, tendo em vista um não investimento, né, do serviço público, muitas vezes, de centros multidisciplinares que, de fato, consigam fazer isso. A gente conta com alguns serviços aqui na cidade, de algumas instituições, de alguns hospitais, com avaliação neuropsicológica, com neuropediatra. Então, assim, ainda é muito precária a rede para assistir esse tipo de aluno.
Ok, temos aqui outro telespectadora que não se identificou, mas fala o seguinte: dá parabéns ao programa, todas as dúvidas estão sendo esclarecidas com profissionalismo e excelência, e dá parabéns aqui ao Ítalo pelos esclarecimentos. A gente agradece aqui a participação. A pessoa não se identificou, mas repassa aqui o elogio à dupla que está nos ajudando hoje a entender melhor o assunto. Vamos a mais participações, temos aqui outra pergunta, vamos ver de quem é essa próxima. Solange, ela que é do Cabo, ela fala o seguinte: tem um sobrinho, né, que não presta atenção naquilo que a gente fala. Ele não consegue passar de ano na escola, a professora dele chamou a mãe e falou para ela. Procuramos um tratamento com uma psicopedagoga e ela disse que não é nada. O que fazer nesse caso, né? Ele é muito distraído, ou melhor, é muito desligado. Ele tem 9 anos de idade. A psicopedagoga falou que não é nada. E como é que ela busca ajuda agora? Vai buscar ajuda de quem? Bem, assim, quando chega para a psicopedagoga, né, que ela, no caso, a terapia 1 a 1 é muito complicado, entendeu? Porque a criança não mostra realmente aqueles sintomas no caso, para a psicopedagoga. É preciso que a psicopedagoga tenha um olhar muito diferenciado para poder perceber aquilo ali. E, assim, a fala da mãe também é muito importante, questionário da escola, para a gente ver realmente como é esse comportamento com outras crianças. E, assim, no geral, a gente encaminha para teste neuropsicológico, porque o teste neuropsicológico, ele nos dá um subsídio melhor, não é? No geral, eu não gosto de dizer, olha, seu filho não tem nada, porque se a mãe leva ali, é porque alguma coisa ele tem. Então, é preciso investigar aquilo dali. Temos outra participação, agora a pergunta é o Davi. Davi, ele disse que tem problema em aprender, tem uma certa dificuldade em aprender. É TDAH? Veja, Watson, é muito recorrente em vários quadros a dificuldade em aprender, não é? Então, quando a gente pensa na dificuldade na aprendizagem, pode ser vários outros transtornos, né? Pode ser só transtorno de aprendizagem, pode ser uma defasagem pedagógica, a qualidade do ensino que ele teve, pode ter o transtorno específico de linguagem, que é a dislexia. Ou seja, são várias questões aí, então não aprender não quer dizer que seja TDAH. Pode ser várias outras questões que precisam ser melhor investigadas. E pode ser os dois. Outra participação, agora a participação do telespectadora de Casa Amarela, Ana Clara de Casa Amarela. Ela disse que tem um neto de 11 anos e que ele reprovou no ano passado e sofreu muita pressão por parte dos pais. E esse ano a professora falou que ele está com bloqueio de aprendizagem. O que é que eles devem fazer? E ela disse que sofre muito, né, por não poder opinar também, porque ela disse que a responsabilidade da educação é dos pais, sim, ela tem essa preocupação e queria ajudá-los de alguma forma, não interferir na educação desses filhos, mas ela fala que por conta dessa pressão que ele sofreu por ter reprovado de ano, teve um bloqueio de aprendizagem. O que é que eles devem fazer? Aí tem que ser uma terapia muito, assim, multidisciplinar, né? Porque no caso aí já a questão dele já piorou. Não só é agora a dificuldade de aprendizagem, que poderia ter sido resolvido, né, quando foi percebida essa dificuldade. Agora a coisa está mais além. Ela já está assim com questões emocionais, não é, que podem acarretar mais na frente problemas piores. Ou seja, existem crianças que chegam ao 5º ano, 6º ano, que não conseguem aprender por conta de bloqueios de séries anteriores, não é? E é muito complicado a gente lidar com isso, porque existem várias pessoas que estão envolvidas em relação a essa criança, não é? Então, é um problema que está se alastrando, né? E quanto mais demora, mais ela vai ter dificuldade. E muitas vezes vai se tornar um adulto de 15 anos, 16, e frustrado com a aprendizagem e não vai conseguir êxito nessa área, não. Então buscar ajuda quanto antes, para que não chegue o final do ano e ele reprove mais uma vez, exatamente, né? Inclusive, nos consultórios dessa época são lotados por conta disso. Porque os pais, eles só percebem isso por nota, né? Na segunda prova, aí eles percebem que essa dificuldade existe e correm atrás, no qual isso deveria ser visto desde o início do ano, para que nós, né, profissionais, tenhamos assim um trabalho mais efetivo em relação a essa criança.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, porque a partir de agora eu tenho uma excelente notícia para você que está nos acompanhando, isso mesmo. Atenção, povo evangélico da cidade do Paulista e toda a região também. É que a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município e ela chegando e você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na rua Braz Marques de Pinho, Seabra, número 702, rua Marques de Pinho, Seabra 702, a antiga Rua das Mangueiras, bem no centro da cidade, isso mesmo. Lá você também encontra a maior variedade de roupas para a mulher evangélica. Tem lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Então, vá agora mesmo conferir o melhor atendimento do Brasil. As roupas da Lady Eva são 100% voltadas para o povo evangélico. A Lady Eva sabe como o evangélico se veste. Lady Eva Moda Evangélica, agora em Paulista. Quer ter outras informações sobre a Lady Eva? Pode ligar para o 3371 4948, 3371 4948. Lady Eva Moda Evangélica, agora na cidade do Paulista. Corra lá agora mesmo e faça suas compras, renove o seu guarda-roupa. E com esse recado a gente vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas que vamos conferir juntos a partir de agora. Olha só, 15 vagas para auxiliar de cozinha, 15 oportunidades, exigência que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário, são 15 oportunidades para auxiliar de cozinha. Vamos conferir mais oportunidades de emprego, 2 vagas para chapeiro, 2 vagas ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.005 é o salário, 2 vagas para chapeiro. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego, 2 vagas para divulgador na função estágio, 2 vagas, exigência de ensino médio incompleto, experiência não exigida e a bolsa é de R$ 250, 2 vagas para divulgador na função estágio. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. E a você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. E a gente segue agora com o nosso programa para responder a sua dúvida. Você que participou, mandou sua mensagem no 992094819, nosso WhatsApp. Preste atenção que vamos repassar aqui a sua pergunta para os convidados. Olha só, temos muitas participações, muita gente elogiando aqui as explicações dos convidados e também tem muita gente com perguntas. E a primeira dúvida aqui desse segundo bloco, desse último bloco do programa, a pessoa diz o seguinte: uma pessoa, que tem esse problema, TDAH, tem 22 anos, pode ser aposentado por conta disso, do TDAH, e ele fala que é como se essa pessoa de 22 anos tivesse uma mente de criança. Tem cura? Será que é o TDAH mesmo ou o telespectador aqui confundiu, Esse atraso... Não. Veja, essa imaturidade que ele traz possivelmente não está associada ao TDAH, Então, assim, pode ser um quadro aí de uma deficiência intelectual ou algum outro quadro associado. Se só TDAH, não tem direito a benefício ou não mais trabalhar por conta disso. Mas se de fato estiver associado a algum outro fator, como uma possível deficiência intelectual, aí é possível o trâmite de não trabalhar em função disso, mas aí é necessário investigar. Próxima participação, Rosa, que mora em Olinda, em Rio Doce, Olinda. Ela diz que tem uma sobrinha de 2 anos com déficit de atenção e hiperatividade e ela diz que em nada essa criança se concentra. Ela não para, nem para que ensinem a ela a atividade da escola.
E será que já está na hora dos pais pedirem ajuda a profissionais? É uma sobrinha de 2 anos de idade. Ela não para que os pais nem ensinem essa atividade, nem mesmo a tia, né, a Rosa, que mora em Rio Doce, Olinda. Será que já está na hora de pedir ajuda a profissionais? A título de observação seria bom, não é? Mas que a partir dos 4 anos, não é? Seria assim, mais assim, importante, porque aos 2 anos de idade, a criança não consegue demonstrar essa imperatividade, não é? Mas aos 4 anos a gente já consegue identificar realmente se ela pode ser imperativa ou não. Por que dos 4 anos, né? Existe um período ali... Na verdade, esse diagnóstico, ele inclusive é mais tardio do que 4. Ele, a partir dos 5, 6. Mas nós temos os sinais precoces. Então, como bem Luciene colocou, com 4, de 2 a gente já começaria, talvez, com atividades ocupacionais. Uma terapeuta ocupacional talvez fosse uma boa profissional nesse momento, tendo em vista o trabalho com a criança de função executiva, de treinamento, de passo a passo das tarefas, não é? Talvez uma intervenção comportamental também para trabalhar essa coisa do controle inibitório da criança, de saber esperar, de saber se organizar. Mas cognitivamente falando, de desatenção, né, costuma se fechar o quadro mais adiante. Então, 5, 6 anos é quando a gente consegue bater o martelo e de fato dizer que é um TDAH. Tem a participação aqui do pai, né, que fez uma pergunta dizendo que descobriu o filho com TDAH com 10 anos, hoje está com 15 anos. Ele fala o seguinte: aos 15 anos, já com o diagnóstico, que tipo de profissional devo procurar para o meu filho, né, para ajudar no TDAH? Ele diz que é de Caruaru. A gente agradece toda a audiência lá em Caruaru. E aos 15 anos, qual profissional deve ser procurado para ajudar esse filho? Veja, na verdade, a gente precisava saber, não é nem a idade, mas quais os agravos que o TDAH já trouxe para essa criança. Né? Então, assim, possivelmente a gente precisaria de um psicólogo aí nesse contexto, né? Tendo em vista a questão emocional que sempre o TDAH traz. Se com questões de aprendizagem, o psicopedagogo precisa ser convidado também para um diagnóstico e intervenção, né? E se o quadro estiver bastante avançado, a medicação talvez também seja importante. Então, aí depende muito do quadro clínico do paciente, né? Então, não é só a idade, de 10 para 15, mas saber o que agrava esse transtorno trouxe para a criança. Então, é preciso um diagnóstico mais específico para dizer de quem ele vai precisar primeiro, talvez. Luciene, tem uma mãe perguntando aqui o seguinte: diz que começou a assistir o programa e achou muito interessante as explicações e quer saber se a dificuldade na aprendizagem pode ser TDAH, porque a filha dela tem 32 anos e ainda não aprendeu a ler. Nossa, tem que se ver, né? Tem que ver o histórico dessa pessoa, né? Dessa pessoa, porque através do histórico dela é que a gente vai saber o porquê ela não conseguiu aprender, não é? A gente via muito isso, não é? Mas hoje a gente não vê mais, no caso, pessoas com 32 anos que ainda não sabem ler. Porque, assim, está aí, não é? O ensino está aberto aí, mas assim, a gente precisa investigar para saber por que ela com 32 anos ainda não aprendeu a ler. Outra participação, Jeane de Vitória de Santo Antão, diz o seguinte: tinha uma criança de 1 ano e 3 meses e ela é muito agitada, não consegue ficar parada por muito tempo, não consegue se concentrar, ela disse que já falou com o pediatra para ver se tem hiperatividade, mas eles dizem que está muito cedo para o diagnóstico. Ela é uma criança que faz muita birra, está em uma fase, né, que tudo ela quer gritar, se não tem, aí grita muito. Qual a orientação que vocês poderiam repassar para a Jeane de Vitória de Santo Antão, que tem uma filha de 1 ano e 3 meses? Veja, nesse momento da primeira infância, é muito comum a criança ser agitada, né? Porque, de fato, é uma criança que explora, é uma criança que está testando os seus limites. E aí, nesse momento aí, muitas vezes a terapia não é nem tão voltada para a criança, mas é voltada para os pais. E o contexto dela se insere. Então, cabe à mãe procurar um profissional que oriente como a mãe lidar e como o pai lidar com essa inquietude da criança. Porque tudo vai estar relacionado a como a família ou quem fica com a criança, babá, avó, enfim,
os cuidadores vão estar lidando com esse comportamento, que é possivelmente, tranquilamente manipulado nessa idade. Então, é possível os pais já começarem nessa idade, colocar alguns limites e algumas questões relacionadas à espera, à frustração, né? A criança, de fato, vai chorar muito para conseguir as coisas e o choro precisa ser manejado para o bom comportamento, porque se os pais reforçarem sempre que a criança chorar, por exemplo, está no berço e o pai, toda vez que ela chora muito, coloca no colo. Toda vez que a criança se desespera em função da birra, ele dá aquilo que ela solicita. Dificilmente a gente vai conseguir lidar com essa birra ao longo do tempo. Então, nesse período aí de primeira infância, cabe muita orientação aos pais. E aí, psicólogo pode fazer, psicopedagogo pode fazer, fonoaudióloga pode fazer. Então, um profissional especializado na primeira infância pode muito bem orientar esses pais. É questão de pico de choro, né? Quando a criança está chorando bastante, a tendência dos pais é desesperados, querendo calar, né? Que a criança cale, então eles oferecem, né? Tudo que a criança quer, você quer isso, você quer aquilo, e acaba que estimulando esse mau comportamento. E isso pode gerar no futuro realmente assim, outros tipos de comportamento. Por quê? Porque toda vez que ela tem aquele pico de choro, que ela começa a chorar de verdade, os pais, eles não conseguem, não é? Aí vão e dão e cedem. Então, a criança, ela é ensinada a fazer isso. Na realidade, são os pais que, assim, conscientemente ensinam as crianças a conseguir as coisas através do choro, através da birra. Então, desde pequenininha que elas já crescem assim. Outra participação, Mari, que mora em Goiânia, ela diz que o pequeno Davi, né, tem autismo e tudo isso que vocês estão falando, né, do TDAH, ela está assimilando algumas coisas também, né? Tem muito essa associação e alguns sintomas, né, do TDAH se aparecem também no autismo. E ela fala o seguinte, ela complementa falando que ele tem todos os acompanhamentos, o filho dela que tem autismo, mas ele não tem um bom rendimento escolar. Veja, como a gente já falou, inclusive, no início do programa, se confunde muito os sintomas a priori, né? Até o vídeo de chamada trouxe que a criança foi confundida, né, com autismo, João Vitor. E os sinais iniciais, geralmente atraso de fala, inquietude, são sinais que se confundem. Mas um ponto forte do TDAH é a questão social. De fato, a questão social do TDAH ela é diferenciada do autista. O autista ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o outro, uma dificuldade muito grande da comunicação, ida e vinda da fala, de se colocar no lugar do outro. É o que a gente fala de pensar como o outro pensa, de se projetar em função do outro, né? A metacognição, a teoria da mente, que o TDAH faz. Então, um ponto forte de diferenciação nesse diagnóstico é essa relação com o outro. Então, os sintomas de agitação, eles podem ser recorrentes nos dois quadros, mas a diferença principal está nessa coisa do autista ser muito mais alheio ao outro. E não só alheio a tarefas, não só alheio a estímulos outros, mas em especial ao outro. Então, é importante que se na aprendizagem não tem tido avanço, a criança, né, Luciene, precisa de fato de um profissional especializado nesse aspecto e, em se tratando do autismo, profissionais que tenham os métodos específicos para trabalhar com a aprendizagem dele. E se a equipe não esteja funcionando, talvez falte um profissional que tenha esse olhar com os métodos específicos, a ciência específica para trabalhar o autista. Ok. Outra pergunta agora da Maria Pereira, de Olinda, tem 54 anos, e Maria Pereira mandou a seguinte dúvida. É normal uma criança de 6 anos que não sabe ler e reconhecer assim as letras do alfabeto? Isso é normal? Veja só. Ela não sabe ler, mas reconhece as letras. É bem complicado isso, não é? Porque ela ainda não conseguiu identificar aí o som das letras. Então, por isso que ela não consegue ler. Então, existem muitos métodos hoje, métodos fônicos, que ajudam realmente essa criança que tem essa dificuldade a ler, não é? Nós temos vários casos de crianças que não conseguem ler, como é no caso dessa criança de 6 anos, e que ela passa a ter realmente o conhecimento e, a partir daí, passa a ler. Então, assim, talvez seja aí questão de autoestima, porque as crianças de 6 anos, elas percebem que elas não sabem, que as outras sabem mais que ela. Então, assim, muitos desses fatores podem ser questão de autoestima também. Mas que quando elas chegam a ler,
Aí elas começam a elevar a autoestima e vai embora. Agora vai depender do caso, né? Então, cada caso é um caso. Próxima participação, Daniel Araújo de Piedade. Daniel pergunta o seguinte: primeiro, ele dá parabéns aqui pela escolha do tema e também pelos profissionais. A gente repassa aqui o elogio do Daniel e ele quer saber o seguinte: um adulto diagnosticado com TDAH, ele consegue ter o mesmo resultado satisfatório, né, que uma criança quando foi diagnosticada ali desde cedo? Veja, é difícil a gente falar, assim, especificar no caso do adulto, porque geralmente os sintomas ao longo do tempo eles vão sumindo, né? O sintoma da hiperatividade, da agitação, ele vai diluindo e o que fica muitas vezes é a desatenção e a dificuldade no insucesso das suas tarefas. Então, a vida do adulto com TDAH, ela muitas vezes pode ser prejudicada em função do sujeito que fez um planejamento, de não ter se engajado no estudo, né? De não ter tido a profissão que desejou, talvez, e de várias frustrações que esse TDAH pode ter tido ao longo da sua história. Mas, assim, o acompanhamento ele é possível também com o adulto, né? Quando nós falamos da intervenção e do diagnóstico precoce, ele, óbvio, que vai trazer uma qualidade de vida melhor para esse sujeito, mas o adulto, sim, é passível de ajuda, tendo em vista os profissionais que, de fato, conseguem trabalhar com esse quadro no adulto. E temos aí a neuroplasticidade, né? Para ajudá-lo a desenvolver aí as potencialidades em relação aos estudos. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que os professores eles devem tratar o aluno com TDAH de maneira diferente? 35% das pessoas que ligaram para a gente participaram responderam que sim. E 65% responderam que não. A você que interagiu, muito obrigado por sua opinião. Estamos agora na reta final do programa. Momento de agradecer aqui aos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Ítalo Gomes, ele que é psicólogo, especialista em neuropsicologia e também mestrando em saúde. Ítalo, muito obrigado pela participação. Um último recado, são as considerações finais. Fique à vontade. Para nós é um prazer estar aqui, e aí eu falo nós porque a gente representa um grupo multidisciplinar, né? Nós trabalhamos juntos, né? E já temos aí caminhado um tempo no que se trata da avaliação e da intervenção do TDAH. Então, o que de fato eu gostaria de deixar agora no nosso final de fato, procure uma equipe que tem especialização e o olhar específico para o TDAH, porque se tratado a tempo e tendo o diagnóstico correto, nós temos aí uma melhora de vida substancial para esse sujeito. Então, aquela fala de que é preguiça, é a criança desobediente, pode sim, de fato, ter um transtorno neurológico por trás e que precisa ser olhado com um olhar específico. Então, não deixe de procurar ajuda. Mais uma vez, muito obrigado, Ítalo. Também queria agradecer a Luciene Santos, ela que é psicopedagoga, e a gente agradece, Luciene, por mais uma vez aqui. Considerações finais, você pode ficar à vontade. Bem, né, assim, eu vou dar mais ou menos um conselho, né, a procurar ajuda realmente, como o Ítalo falou, específicas, porque para não rotular, não é? É muito ruim uma criança na sala de aula rotulada, que muitas vezes o comportamento dela não se dá pelo TDAH, isso porque ela não consegue executar as atividades e ela começa a ter aquele comportamento, o qual pode ser comparado com o TDAH e não é. Então, assim, é bom procurar ajuda de profissionais que possam realmente ter esse olhar para fazer essa diferenciação. Porque quando a criança é rotulada, ela vai ser rotulada por TDAH o resto da sua vida, não é? E quando ele tem um olhar já precoce, então, assim, é mais fácil de cuidar, tratar o TDAH ou então tirar esse rótulo de TDAH e a criança ter uma vida normal. Ok. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E a gente lembra, né, que hoje é aniversário da telespectadora Maria Isabel de Caetés 1, que sempre participa aqui do nosso programa, sempre está ligadinha no programa Assunto do Dia. Maria Isabel, muitos anos de vida para você. Ela que mora lá em Caetés 1. A você, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!